Oi, jovens! E aí, tudo bem? Tio Igor na voz e hoje eu vou resolver com vocês uma questãozinha que é justamente a questãozinha que eu prometi lá no Reels, né? Então, dá uma olhadinha pra cá, olha pra tela, confere aí. Ele tá dizendo o seguinte: em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. O gráfico que representa, olha só, o gráfico que representa a força resultante. Ele não quer a força de atrito do ar, ele não quer a força peso, ele não quer a força do seu pensamento, ele quer a força resultante, tá? Então atenção para isso. Sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda pessoal, ele deu várias opções aqui, mas o que a gente precisa analisar? Veja, eu quero que você imagine, primeiramente, que forças agem sobre o paraquedista. Vamos pensar? Aqui eu quero que você imagine o seguinte, veja. Primeiramente, é óbvio que o peso vai agir o tempo inteiro. Então, está aqui, ó, já estou representando a força-peso que age sobre ele. Está ali, ó, esse aqui é o peso. Beleza. Agora, vou representar justamente a força de atrito do ar. Só que essa força de atrito do ar, no instante em que ele salta, ela é bem pequenininha. Por que a força de atrito do ar é pequenininha, jovens? No começo, é pelo seguinte: a força de atrito, eu vou te contar uma fórmula, mas eu não queria que você pensasse só em fórmula, eu queria que você pensasse, cara, que a força de atrito do ar, ela é pequena se a velocidade é baixa e ela é grande se a velocidade é alta. O Enem não queria que o cara pensasse em fórmula necessariamente, mas dava. Então aqui essa é a força de atrito do ar. A força de atrito do ar, como eu disse para você, ela é proporcional à velocidade. Na prática, a força de atrito é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, tá vendo? A força de atrito ela é um pouco diferente da força de atrito que você conhece entre superfícies. A força de atrito do ar, ela é proporcional à velocidade. E é por isso que ela vai aumentando, aumentando, aumentando infinitamente? Não. Ela vai aumentando de acordo com o aumento da velocidade até que ela atinja o valor do peso e a velocidade não aumenta mais. Então veja, se eu for analisar que força resultante, pensa comigo, a força resultante aqui seria o peso menos a força de atrito. Eu queria que você percebesse que na medida em que a força de atrito vai aumentando, como o peso é constante, a força resultante vai diminuindo cada vez mais até chegar perto de zero. Quando a força resultante é igual a zero, significa que a força de atrito é tão grande que essa pessoa não acelera mais. Então ela vai atingir um patamar de força resultante igual a zero e um negócio que a gente chama velocidade terminal. É a última velocidade atingida pela pessoa e ela vai descer em velocidade constante quando essas duas forças forem iguais. Então você aprendeu até aqui que a força resultante vai diminuindo porque a força de atrito vai aumentando até que a força de atrito iguale o peso e aí a resultante vai ficar próxima de zero. Essa é a primeira parte, antes de abrir o paraquedas. Ótimo! Olha para essas opções. Qual delas indica que a força resultante foi diminuindo até chegar perto de zero? Eu acho que você consegue eliminar duas logo com isso, que são a letra C e a letra E. Elas não podem ser as opções corretas, justamente porque o atrito ele vai diminuindo, né? O atrito ali, ó, ele vai diminuindo. A força resultante vai diminuindo, então o atrito vai aumentando. Isso significa que nessa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o que eu chamei de velocidade terminal. E essa mesma coisa acontece não só no primeiro gráfico, mas no segundo gráfico e no quarto gráfico, tá vendo? Não acontece isso nos gráficos da letra C e da letra E, então eles não podem ser.
Então, até agora, nós eliminamos duas opções. Faltam essas 3 para a gente eliminar mais 2 e ficar com a resposta correta, analisando agora a força de atrito. Só que a força de atrito, quando eu abro o paraquedas, porque nesse tracejado ele indica justamente o instante em que o paraquedas é aberto, é o instante de abertura do paraquedas, tá vendo? É o instante de abertura do paraquedas. Excelente. Quando eu abro o paraquedas, o que acontece? No instante em que eu abro, por que a gente usa paraquedas? A gente usa paraquedas porque, apesar de existir atrito do ar, ele não é suficiente para que a gente consiga chegar no chão com uma velocidade que seja humanamente possível aguentar. Então, na prática, você abre o paraquedas para, veja, aumentar a superfície de contato e, com isso, aumentar o atrito. Ah, então, peraí, no instante em que eu abro, uai, professor, mas a força de atrito do ar, ela não era proporcional à velocidade ao quadrado? Era, mas essa proporcionalidade, essa constante, ela depende de vários fatores. Na prática, se a superfície de contato é muito grande, esse K, ele vai ficar muito grande agora. Só que a sua velocidade também está grande. Então, na prática, se eu fosse desenhar proporcionalmente as forças que agem sobre esse rapaz, ou sobre esse sistema, o que aconteceria? Enquanto eu tenho o peso do rapaz apontando para baixo, eu tenho um atrito do ar, especialmente nas asas desse paraquedas. Essa força de atrito, ela é muito grande. Então, se você já pulou de paraquedas e ele abriu, você está aqui. E você sabe que quando ele abre, a força de atrito é muito grande, você sente uma pancada muito forte para cima. Se você sente uma pancada muito forte para cima, é porque a força de atrito do ar ficou gigantesca, ganhando e muito do peso. Excelente. Então agora, o que acontece é que nesse instante, a força de atrito ficou tão grande que você vai frear bem rápido. Como você vai frear rápido, sua velocidade vai diminuir. Como sua velocidade, deixa eu até destacar aqui, ó, como sua velocidade vai diminuir rapidamente, a força de atrito começa grande e vai diminuindo. Ah, mas espera aí então. A gente tinha acabado de falar que a força resultante era o peso menos a força de atrito. Como a força de atrito estava grande demais, a força resultante ficou muito negativa, porque o atrito estava ganhando em muito do peso. Mas na medida em que o tempo vai passando, essa força de atrito vai diminuindo e chegando perto de ser o valor da força-peso, e aí você atinge um novo patamar de equilíbrio. Essa é a ideia. Sendo assim, olha para as opções. Primeiro, a letra D é a mais absurda de todas, porque significa que o paraquedas não abriu, né? Porque se ele tivesse aberto, a força resultante tinha que ser para cima, então negativa, já que para baixo é positiva. Então isso aqui significa que o paraquedas não abriu. Isso aqui, pessoal, significa que a força de atrito foi aumentando, só que ela não foi aumentando vagarosamente. Na verdade, foi uma pancada violenta, de maneira que a força resultante ficou muito grande e negativa, e depois foi suavizando até atingir novamente o que a gente chama de velocidade terminal. Então a única opção possível é justamente o gabarito letra B. Essa é a resposta. É isso. Então, Leozinho, me deixa grande de novo. Galerinha, por enquanto é isso. Esse foi o videozinho da nossa questão. Beijos, até mais. Valeu!